sou o professor Marlos Batista e, dando continuidade ao projeto Aprendendo em Casa, vamos para mais uma aula de História. E o tema da nossa aula de hoje é o período da ditadura militar no Brasil. Período esse que gera várias opiniões entre a sociedade brasileira. Mas, afinal de contas, o que foi esse período da ditadura militar? Acompanhando aí nessa primeira imagem, nós temos que chamamos de ditadura militar o período em que os governos militares estiveram à frente do Brasil entre 1964 a 1985. Foi um período um dos mais tensos da história brasileira, que ficou marcada pela falta de liberdade, pelo uso de tortura contra os apoiadores políticos e pela prática de terrorismo de Estado. A ditadura militar foi iniciada por um golpe civil-militar realizado em 1964 contra o então presidente João Goulart. Os militares passaram a impor um regime autoritário que era sustentado por atos institucionais. Ao longo dos 21 anos de ditadura, o Brasil teve 5 presidentes generais. O saldo da ditadura foi de 434 entre mortos e desaparecidos, além da morte de milhares de indígenas. Nessa próxima imagem, falaremos sobre o início desse período no Brasil, que através do golpe de 1964, onde foi o evento que promoveu a instauração da ditadura militar no Brasil, sendo iniciado em 31 de março de 1964, quando militares instalados em Juiz de Fora rebelaram-se contra o governo, e foi concluído em 2 de abril, quando os parlamentares brasileiros ratificaram a destituição de João Goulart, o até então presidente da época. O golpe, portanto, foi iniciado pelos militares, mas também contou com o apoio político e civil. Foi a conclusão de um projeto de longa data que visava a derrubada do trabalhismo, projeto que defendia o desenvolvimentismo da economia e a promoção de bem-estar social para a população, e a imposição de uma agenda que promovesse a modernização do Brasil pela via autoritária. Ou seja, podemos aí observar que exclusivamente esse período da ditadura militar ele vem com o intuito de retroceder o desenvolvimento social para atender alguns anseios políticos de uma classe privilegiada. Passando para a nossa próxima imagem, falaremos do até então presidente da época que foi destituído através do golpe de 64, que foi o João Goulart, conhecido também como Jango. Era um político gaúcho que tinha ascendido na política brasileira em nível nacional durante a década de 1950. Era um dos mais conhecidos trabalhistas do Brasil e era considerado um dos grandes sucessores de Getúlio Vargas. Em 1961, uma crise política levou a João Goulart à presidência. Jango assumiu a presidência porque Jânio Quadros tinha renunciado ao cargo em agosto de 1961. Como Jango era vice, a Constituição demandava que ele fosse empossado no cargo, o que aconteceu em 7 de setembro de 1961. As tensões que existiam no Brasil aumentaram com um projeto de reformas do presidente conhecido como reformas de base.
As reformas de base eram um projeto que estipulava reformas estruturais no Brasil, com o objetivo de reduzir as desigualdades existentes e, a partir disso, garantir o desenvolvimento do país. Com essa reforma, geraram muita insatisfação, sobretudo a chamada reforma agrária, projeto que garantiu o acesso à terra aos despossuídos e prejudicava interesses de grandes proprietários de terras. Então temos aí a reforma base, como a reforma agrária, ela tinha o interesse de garantir terras aos despossuídos. E isso já gerou insatisfação àqueles grandes proprietários de terra. Ou seja, mais uma classe que vai se sentir ameaçada pelas atitudes de João Goulart. Na nossa próxima imagem, dando continuidade, além disso, a relação política de Jango com os trabalhadores e os sindicatos era vista pela classe média e alta do Brasil como um indício de comunismo. Essa mesma interpretação era feita pelo governo americano em relação a Jango, principalmente porque, naquela época, era o auge da Guerra Fria e os Estados Unidos haviam acabado de passar pela histeria marxista. Tudo isso aproximou militares, elites econômicas do Brasil e o governo americano. O resultado disso foi o nascimento de uma conspiração contra o até então presidente João Goulart. O governo americano, por meio da CIA, enviou dinheiro ao Brasil para financiar candidatos políticos conservadores a partir do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD. Além disso, foi formado o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, um grupo de fachada que se apresentava como organização que realizava estudos a respeito do Brasil e da sociedade brasileira, mas que servia de ponto de encontro secreto para que militares e o alto empresariado do Brasil se reunissem para derrubar Jango. Na próxima imagem, continuando aí, depois de toda essa conspiração montada, houve também um envolvimento extenso da imprensa no golpe, sobretudo por meio da Rede da Democracia, uma associação entre grandes jornais do Brasil que se uniram com o objetivo de tecer críticas a fim de promover o desmoronamento do governo Jango. Contou com o envolvimento de 3 maiores empresas jornalistas do Brasil: Globo, Jornal do Brasil e Diários Associados. Politicamente, o governo de João Goulart foi ruim, pois ele demonstrou ser hesitante e não conseguiu capitalizar apoio para promover a reforma agrária. O resultado foi que ele ficou isolado, perdendo apoio considerável no Partido Social Democrático, PSD. E em março de 1964, ele tentou levar seu governo mais à esquerda, mais uma vez que o diálogo com a direita e o centro havia fracassado. Com isso, ele realizou o discurso no comício da Central do Brasil, anunciando seu compromisso com as reformas da base. O resultado dos grupos conservadores ocorreu com a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo e contando com cerca de 500 mil pessoas. A partir daí, o desgaste estendeu-se e dias depois ocorreu o golpe. Na próxima imagem, em 31 de março de 1964, os militares da 4ª Região Militar em Juiz de Fora iniciaram uma rebelião contra o governo, sob a liderança de Olímpio Mourão Filho. Não houve nenhum tipo de resposta do governo e a rebelião militar aumentou, chegando ao Rio de Janeiro e Brasília.
Em 2 de abril de 1964, os senadores, por meio de uma sessão extraordinária, liderada por Auro de Moura, consolidaram o golpe ao declararem que a presidência do país estava vaga. Isso concluiu o golpe, que derrubou João Goulart e instaurou, temporariamente, Ranieri Mazzilli como presidente do Brasil. No dia 9 de abril, o primeiro presidente militar da ditadura foi nomeado, o então general Humberto Castelo Branco. Os militares também outorgaram o ato institucional número 1, que impunham as primeiras medidas autoritárias da ditadura. Na nossa próxima imagem, quem governou o Brasil na ditadura militar? Nos 21 anos da ditadura militar, o Brasil teve 5 presidentes militares e todos eles foram eleitos indiretamente, isto é, sem a participação da população no processo de escolha. O fato de a ditadura militar no Brasil ter tido presidentes, e não apenas um ditador, como foi o caso chileno e argentino, é sintomático da intenção original dos militares. Eles queriam apresentar um ar de normalidade. Normalidade essa, mas que, na escolha, dentro desse processo político, a população não tem vez, não tem voz. Tá? Então, justamente por quê? Porque eles queriam apresentar, sendo um presidente, mas sendo eleito indiretamente, só para transparecer como um ar de normalidade. A existência de 5 presidentes demonstra o interesse militar em demonstrar que o país seguia na normalidade, pois éramos supostamente governados por presidentes e não ditadores. Mas é importante percebermos que, enquanto o país demonstrava normalidade com a nomeação de presidentes, a oposição era perseguida e a liberdade no país era cerceada. Sendo assim, a normalidade era apenas uma fachada para esconder a real faceta da ditadura, sendo ela autoritária e violenta. O jornalista Hélio Gaspari, inclusive, chega a nomear a ditadura como uma ditadura envergonhada, uma vez que ela era autoritária, mas procurava mascarar seu autoritarismo para apresentar-se como democrática. Nessa próxima imagem, nós temos aí os 5 presidentes desse período, do período da ditadura militar, que durou aí 21 anos. Humberto Castelo Branco, de 1964 a 1967. Arthur Costa e Silva, de 1967 a 1969. Emílio Médici, de 1969 a 1974. Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. João Figueiredo, de 1979 a 1985. Dando continuidade para a próxima imagem, falaremos desse processo de repressão e autoritarismo na ditadura. Sendo esse período aí de uma grande exceção, isto é, foi um período de repressão dos direitos civis e políticos da população e de concentração de poder nos militares, o grupo que comandava o Brasil. Os militares justificaram todos os abusos cometidos com base na doutrina de segurança nacional, utilizada para perseguir todos aqueles que supostamente ameaçavam a segurança nacional. Sendo assim, as prisões arbitrárias, o sequestro, as cassações, as invasões de propriedade, a tortura, os assassinatos de cidadãos, sumiço de cadáveres
e até atentados à bomba foram realizados pelo Estado, sempre com a justificativa de combate aos subversivos, aqueles que supostamente ameaçavam o país. A legislação jurídica do Brasil foi imposta por meio dos atos institucionais, que eram decretos com poder de lei, que permitiam os militares atuar de maneira autoritária. Ao longo da ditadura foram outorgados 19 atos institucionais. O mais famoso dele foi o AI-5, o mais rígido e o responsável por iniciar o período mais rígido da ditadura. Na nossa próxima imagem, falaremos aí da tortura, um dos maiores horrores cometidos pela ditadura militar, sem sombra de dúvida, foi a tortura, que foi uma das formas de perseguir e combater os opositores do regime. A tortura também ocorreu com pessoas que não tinham relação direta com a ditadura, como o caso de filhos de presos políticos que eram torturados para que seus pais denunciassem aliados. A tortura acontecia de todas as formas possíveis, e novos estudos sugerem que grande parte das técnicas de tortura foram exportadas do exército francês, que as usou nas guerras travadas na Indochina e Argélia. Entre as técnicas utilizadas estão o pau de arara, o uso de choques elétricos, o uso de palmatórias e etc. A tortura não era só física, mas também psicológica, pois os presos políticos eram deixados por dias em solitárias, sofriam ameaça de terem seus familiares lesados, além de seus filhos serem utilizados pelos militares como fonte de informação. Ao todo, especula-se que cerca de 20 mil pessoas foram torturadas pela ditadura no Brasil. Na próxima imagem, nós temos aí a resistência e a reação da sociedade. Será que todos os brasileiros da época assistiam de forma passiva? Ou como era a sua reação perante todo esse período de autoritarismo e de cerção à liberdade? A sociedade reagia às arbitrariedades do governo. Em 1965 foi encenada a peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Os festivais de música brasileira foram cenários importantes para a atuação dos compositores, que compunham canções de protesto. A Igreja Católica estava dividida. Os grupos mais tradicionais apoiavam o governo, porém os mais progressistas criticavam a doutrina de segurança nacional. As greves operárias reivindicavam o fim do arroxo salarial e queriam liberdade para estruturar seus sindicatos. Os estudantes realizavam passeatas, reclamando da falta de liberdade política. Com o aumento da repressão e a dificuldade de mobilizar a população, alguns líderes de esquerda organizaram grupos armados para lutar contra a ditadura. Entre as diversas organizações de esquerda estavam a Aliança de Libertação Nacional, a ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Dando continuidade aí, na nossa próxima imagem, o forte clima de tensão foi agravado com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que pediu ao povo que não comparecesse às comemorações do dia 7 de setembro. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5. Este suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e assumiu o vice-presidente Pedro Aleixo, político civil mineiro. Em outubro de 1969,
240 oficiais generais indicam para presidente o general Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974, ex-chefe do SNI. Em janeiro de 1970, o decreto-lei tornou-se mais rígida, a censura prévia à imprensa. Na luta contra os grupos de esquerda, o Exército criou o Departamento de Operações Internacionais e o Centro de Operação de Defesa Interna. A atividade dos órgãos repressivos desarticularam as organizações de guerrilhas urbana e rural, que levaram à morte dezenas de militantes de esquerda. Na próxima imagem, temos aí a campanha pelas eleições diretas. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente, as diretas já, que uniram várias lideranças políticas, como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães, entre outros. O movimento que chegou ao auge em 1984, quando seria votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, a emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação. Logo depois de derrota, de 25 de abril, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, candidato do PDS. Desse modo, encerrava-se os dias da ditadura militar. Na nossa próxima imagem, nós temos aí o resumo e as consequências dos 21 anos da ditadura. Então podemos destacar que dentre esses temos aí 434 mortos por conta do autoritarismo do regime, além de mais de 8.000 indígenas mortos pela participação política e de ocupação também da Amazônia. 20.000 torturados, quase 5.000 pessoas com direitos políticos cassados. Aumento da corrupção, pois não havia liberdade para investigar os crimes dos militares. Redução nos direitos dos trabalhadores. Aumento da desigualdade social. Aumento do endividamento do Brasil e, com isso, a inflação alta e a crise econômica. Pois bem, chegamos ao fim a mais uma aula. Espero que todos vocês tenham compreendido e até a próxima, se Deus quiser.